Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à quinta videoaula da disciplina Pesquisa Operacional. Hoje vamos tratar do tema método gráfico. Então, como o próprio nome diz, é uma representação gráfica. Então, agora a gente vai, nesse módulo da disciplina, a gente vai transcrever aquele modelo matemático que vocês trabalharam nas aulas anteriores para um gráfico cartesiano. Então, a gente vai representar as equações, então a função objetivo e as inequações, as restrições que são impostas graficamente. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, vai ter que transformar as inequações, que são as restrições, em equações, para que a gente possa, a partir daí, obter os dois pontos, né, para traçar as retas dessa representação gráfica. Então, a partir da modelagem matemática, então, com o modelo pronto, né, os exercícios que a gente vai tratar agora no método gráfico, vocês já vão partir do modelo pronto, do modelo matemático pronto. E a partir dele, vocês vão fazer os ajustes necessários nas inequações, achar os pontos x e y para poder traçar as retas no gráfico. Então, aqui tem um exemplo gráfico para quem não se lembra do gráfico cartesiano. Então, a gente tem o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, e a gente precisa traçar uma reta. Para isso, a gente precisa obter pelo menos um ponto. Com um ponto, a gente já consegue traçar. Mas para fazer isso, como eu mencionei, a gente vai ter que transformar as inequações em equações. Então, para clarear aqui os termos que eu estou utilizando, uma equação é quando a gente tem uma igualdade, e a inequação é quando a gente tem um símbolo diferente, menor ou igual, maior ou igual. Então, isso caracteriza uma inequação. Então, normalmente a gente encontra as inequações nas restrições. Como o próprio nome diz, é uma situação que a gente tem um recurso finito. Então, pensando aí no uso de materiais, a gente tem uma quantidade limitada, então ela será menor ou igual àquilo, né, ao valor proposto, ou pensando em demanda, maior ou igual que determinado volume proposto. Então, vamos pegar um exemplo básico aqui de restrição. Então, temos a inequação x1 mais 2x2 maior ou igual a 10. Então, isso é uma inequação, tem aqui o símbolo do maior ou igual. A gente vai ter que transformar ela em equação. Então, é simplesmente trocar o símbolo de maior ou igual por igual. E para achar os dois pontos dessa reta, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai substituir, vai dar valores para x1 e x2. Então, vamos começar aqui na parte de baixo desse slide. Eu trago aqui a forma para se tratar essa situação. Então, a gente vai assumir que x1 é igual a 0. Então, a forma mais fácil de fazer esse trabalho é sempre zerar uma das variáveis. Então, a gente vai começar zerando x1 para achar o valor de x2. Então, x1 é igual a 0. Então, qual valor multiplicado por 2 que é igual a 10? Né?
2 vezes x2 igual a 10. Qual o valor que a gente pode substituir x2 para ser igual a 10? 5, correto? 2 vezes 5 igual a 10. Então, x2 é igual a 10. A gente já achou aqui o primeiro valor. Agora, vamos achar o segundo valor. A gente vai fazer o mesmo, a gente vai zerar x2. Então, x1 mais 2 vezes 0. Então, a gente zerou x2. Então, a gente vai ter x1 igual a 10. Qual o valor de x1 que a gente pode substituir para chegar em 10? 10. 10 igual a 10. Então, temos aqui os valores. x1 igual a 10, x2 igual a 5. Conforme aqui na parte inferior do slide. Então, é sempre dessa forma que a gente orienta que os alunos trabalhem. Você zera uma variável, acha o valor da segunda variável, e zera a segunda variável, acha o valor da primeira variável. Ok? A gente vai trabalhar sempre dessa forma. Então, vamos testar. Então, agora a gente vai para a representação gráfica. Então, a gente vai testar essa equação. Então, aqui eu dou uma breve explanação dessa forma que eu encontrei aí, os dois pontos, né? Então, a gente vai trabalhar com 10 e 5, né? Lembrando que 10 vai ser o ponto do eixo X e 5 o ponto do eixo Y. Então, aqui tem o exemplo de como a gente faz essa representação gráfica. Então, é muito simples, né? Achar o ponto 10 no eixo X e o 5 no eixo Y, traça a reta, a gente tem a primeira restrição representada graficamente. Ok? O exercício vai ser basicamente assim. Então, vamos aqui para um problema, tá? O segundo exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu mostrei para vocês somente como acha os dois pontos, e agora a gente vai para um problema completo. Então, uma empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. Na fabricação desses produtos, dois insumos são críticos. Então, a gente já entende que tem duas restrições: a quantidade de matéria-prima e a quantidade de mão de obra. Então, eu organizei as informações aqui para facilitar a interpretação e a construção das variáveis, como eu sempre falo para vocês, em forma de tabela. Então, a gente tem aqui, na esquerda, as variáveis e nas colunas, né? O produto 1, o produto 2 e a disponibilidade. Então, a matéria-prima o produto 1 demanda 70 quilos, o produto 2 70 quilos, a gente tem uma disponibilidade de 4.900 quilos. A matéria-prima B, a produção do produto 1 demanda 90 quilos, a do produto 2 50, uma disponibilidade de 4.500. Mão de obra especializada, 2 horas homem por unidade do produto 1, tendo uma disponibilidade de 80 horas, né, para fabricar o produto 1, e a mão de obra especializada para o produto 2, 3 horas homem por unidade, tendo uma disponibilidade de 180 horas. A lucratividade de cada produto: R$ 20 por unidade do produto 1, R$ 60 por unidade do produto 2. Então, dada a grande procura, estima-se que todas as unidades a serem produzidas dos dois produtos poderão ser vendidas. Então, quanto mais produzir, melhor. Obviamente, respeitando essa disponibilidade de materiais, né, de mão de obra. Então, a ideia é traçar, criar um modelo matemático que maximize o lucro. Ok? Então, até aqui não tem nada de novo. Como eu falei para vocês já vão partir sempre do modelo construído. Aqui está o modelo construído, a função objetiva com a lucratividade, as restrições
dos insumos, né, da mão de obra e dos materiais, a restrição de não negatividade. Tranquilo, vocês já estão acostumados a ver isso. Então, agora a gente vai começar a traçar as retas da representação gráfica desse modelo matemático. Então, lembrando, né, então, um ponto importante que, novamente, eu sempre reforço para vocês, a restrição de não negatividade. A gente não vai poder produzir menos um produto. Então, x1 e x2 sempre vão ser positivos, correto? Se eles são positivos, eles vão ficar nesse quadrante aqui, que essa seta indica. Os pontos que a gente vai achar vão ficar nesse quadrante das retas aqui, de x e y, correto? Tem aqui a intersecção ali do zero do eixo x e o zero do eixo y, então os pontos sempre vão ficar nesse quadrante, correto? A gente está trabalhando sempre com x1 e x2 maior ou igual a zero, então sempre vão ficar nesse quadrante que essa seta está indicando, ok? O porquê disso? Porque em x e y, nesse quadrante aqui, sempre vão estar os pontos positivos, ok? Então vamos lá, vamos achar a primeira reta. Então, seguindo aquele exemplo lá, a gente vai zerar x1, vai ver qual o valor para a gente igualar a equação em x2, depois zera x2 e acha o valor que a gente vai multiplicar x1 para poder igualar a equação, né? É uma igualdade. Então, vamos lá. A primeira restrição é 70x1 mais 70x2 igual a 4.900, ok? Então, a gente zera x1, 70 vezes 0 é 0, exclui o x1. Qual o valor que a gente vai multiplicar, vai substituir x2 para multiplicar 70 e igualar a 4.900? 70. 70 vezes 70 igual a 4.900. Então, a gente achou x2. Aí a gente faz a mesma coisa. Zera x2. Então, 70 vezes 0, 0. Excluímos x2. A gente vai ter que substituir x1. Qual o valor que a gente vai substituir x1 para multiplicar por 70 e igualar a 4.900? 70. 70 vezes 70 igual a 4.900. Então, os pontos que a gente vai utilizar para traçar a reta da primeira restrição é 70 no eixo x e 70 no eixo y. Então, traçamos a reta aqui conforme a figura. Vamos partir para a segunda restrição. A segunda restrição, 90x1 mais 50x2 igual a 4.500. Então, vamos zerar x1. Então, 90 vezes 0, 0, excluímos x1. 50 vezes x2 igual a 4.900. Qual o valor que a gente vai substituir x2 para igualar 50 a 4.500? 90. 50 vezes 90 igual a 4.500. Então, a gente achou x2. Vamos agora achar x1. A gente zera x2. Vamos ter 90x1 igual a 4.500. Qual o valor que a gente substitui x1? 50. 90 vezes 50 igual a 4.500. Então, a gente achou o ponto 50 em x. E agora a gente traça a reta. Então, acho o ponto 50 no eixo x, o ponto 90 no eixo y, traça a reta, a gente vai ter
a reta da segunda restrição. Aqui um exemplo que é um pouco diferente, né? Na terceira restrição a gente não tem x2, então de uma certa forma é mais fácil, a gente já tem então o ponto de x2 que é zero, já pode colocar zero ali, vamos achar x1, 2x1 igual a 80. Qual o valor que a gente substitui x1? 40. 2 vezes 40 igual a 80. Então, aí a gente acha o ponto 40, a gente traça 40 ali no eixo X, ok? E no eixo Y a gente não precisa traçar, porque ele é zero, ok? Depois eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Mas percebam que conforme a gente está traçando ali as retas das restrições, R1, R2 e R3, a gente começa a delimitar um campo ali embaixo que é chamado campo da solução, ok? Então, isso indica essa reta que a gente traçou da terceira restrição, ela já está indicando, até coloquei uma setinha ali, que todos os valores para cá, entre a reta 3 e o eixo Y, eles são válidos, respeitando ali aquele espaço delimitado pelas retas, tá? Então, numa situação como essa, quando a gente tem zerado um dos eixos, a gente só traça o ponto que a gente achou. Então, no eixo X ou no eixo Y, tá? O segundo exemplo agora, a quarta restrição agora, ela vai ser um exemplo que vai mostrar no eixo Y. Como ela não tem x1, a gente só vai achar x2. Então vai ter que substituir um valor para x2 que iguale a 180. 3 vezes x2 igual a 180. Esse valor é 60. 3 vezes 60 igual a 180. Então a gente traça só a reta ali no ponto 60 e tem uma setinha indicando que tudo ali para baixo é válido, abaixo daquele ponto de 60. Ok? Então aqui fica mais claro o espaço solução. Percebam que conforme a gente foi traçando as retas, a gente foi delimitando o espaço, e esse espaço, eu pintei de roxo, ele indica exatamente aonde está o ponto que a gente vai encontrar mais adiante, que contém a solução ótima para o nosso problema. Tá? A solução ótima vai ser uma reta que a gente vai traçar, e esses dois pontos, x1 e x2, vão ser os pontos que a gente vai substituir depois nas restrições para achar a solução ótima para o nosso problema. De que forma a gente faz isso? A gente tem a função objetivo, que é 20x1 mais 60x2, correto? E para a gente encontrar, traçar a reta dessa função objetivo, a gente vai ter que fazer igual fizemos com as restrições. A gente vai ter que achar x1 e x2, os valores de x1 e x2, né, para poder traçar a reta no gráfico. Mas a gente não tem uma igualdade. Então a gente vai ter que substituir z. Então percebam que a gente vai ter que dar um valor para z. Esse valor ele é arbitrário, tá? Então a gente vai ter que escolher um valor qualquer aí para z para poder montar a equação. Nesse exemplo aqui eu escolhi 1.200 para facilitar o nosso cálculo. Ele é múltiplo de 20 e 60, então fica mais fácil para a gente traçar as retas, ok? Então a gente vai ter a equação 20x1 mais 60x2 igual a 1.200. Opa!
Então, vamos lá, vamos zerar x2, então 60 vezes zero, a gente já exclui x2, vamos achar o valor de x1. Então, 20 vezes qual valor a gente iguala a 60? Iguala a 1.200, desculpa, já dei a resposta. É 60. 20 vezes 60 igual a 1.200. Então, a gente substitui ali, já achou o primeiro ponto, 60. Agora, vamos zerar x1. A gente zera x1. 20 vezes zero, exclui x1. Qual valor a gente substitui x2 para poder igualar a 1.200? 20. 60 vezes 20 igual a 1.200. Então, a gente achou dois pontos ali, 60 e 20. Traça a reta Z da nossa função objetivo, ok? Então, a gente tem essa reta traçando. Percebam que ela não chegou. Graficamente olhando, a gente percebe que tem espaço para a gente subir com essa reta para chegar na solução ótima, no ponto ali, no extremo do espaço solução, ok? De que forma a gente faz isso? Vai traçar uma outra reta, tá? Então, 1.200 a gente viu que não está ainda num patamar mais elevado. Então, eu dobrei o valor. Então, vamos traçar uma nova reta com 2.400. Então, a gente faz a mesma lógica de zerar x1 e x2. Vamos chegar no ponto 120 e 40. Então, traça a reta 120 e 40, conforme aí eu indiquei, sinalizei ali, circulei em vermelho. Então, percebam que ela subiu paralelo. Como a gente tem as mesmas restrições, essas retas, conforme a gente for traçando retas, ela vai ter esse comportamento de subir sempre paralelo. Percebam que a gente vai subir, vai traçando retas até chegar no extremo do espaço solução, sempre aumentando o valor. E aqui, para não me prolongar muito, a gente vai, como eu falei, a gente vai aumentando o valor de Z até chegar no ponto ótimo. Perceba aqui o ponto ótimo, né? X1 e X2. Mas como que eu encontrei esse ponto ótimo? Eu fui subindo, eu fui substituindo, traçando retas. Perceba, eu comecei em 1.200, fui dobrando até chegar em 3.800. 3.800 eu cheguei com o ponto 10,60, tá? Então tá aqui o ponto ótimo, que seria a situação ótima do nosso problema. Eu fui traçando até chegar no extremo aí do espaço solução, ok? Mas uma coisa que eu queria, deixa eu deixar nesse slide aqui, uma coisa que eu queria reforçar para vocês, os exemplos que a gente vai fazer na lista, vocês não vão ter que traçar essas retas, tá? Vocês vão parar aqui, ó. Vão parar aqui, tá? Vocês só vão ter que indicar para mim o espaço solução, traçar as retas com as restrições, ok? Não precisa achar o ponto ótimo. O ponto ótimo vai ficar para um próximo momento. Nesse momento da disciplina, a ideia é que vocês aprendam a traçar as retas e encontrar o espaço solução, ok? Então, vamos encerrar a aula por aqui. Eu me coloco à disposição, como sempre, para tirar as dúvidas, seja por WhatsApp, por e-mail, tá bom? E é isso aí, gente. Mãos à obra, bons estudos, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.